Imagine você estar embarcando no aeroporto e de repente ser detido indevidamente pela Polícia Federal. Isso aconteceu com um pastor evangélico. E foram 2 vezes. O constrangimento foi tanto que ele processou a União e conseguiu indenização por danos morais. O pastor evangélico, de 49 anos, embarcava para Cabo Verde, na África, quando foi identificado pelos policiais federais. Os agentes pediram para ele sair do avião e o levaram até a sala da Polícia Federal, no Aeroporto Internacional do Recife. Existia um mandado de prisão contra ele. O documento era a respeito de um crime cometido há mais de 20 anos, pelo qual o pastor já tinha cumprido pena e já possuía até um indulto definitivo, expedido 11 meses antes da viagem. O indulto ele é um perdão. Se ele é um perdão, o processo que originou aquilo, ele tem que ser extinto. Mas, apesar do indulto, o mandado de prisão da época contra o pastor continuava aberto no sistema de procurados da Justiça Estadual. Por sorte, eu tinha aqui no arquivo do escritório, e aí eu conversei com o delegado e ele fez várias buscas, né, para ver se realmente aquilo ali era uma coisa verídica, porque como o processo já tinha sido arquivado há muito tempo e não era esse processo novo que temos, que é o processo eletrônico, era o processo físico, então assim, foi uma coisa assim que ele teve que analisar com muito detalhe para poder ver a autenticidade desse documento. Até tudo ser esclarecido, o pastor ficou detido por 6 horas, perdeu o voo e só conseguiu viajar para a África 1 semana depois. Ele ia participar de uma ação missionária com outros 2 pastores. A situação foi tão constrangedora que deixou um trauma no pastor. Por isso, ele não gosta muito de falar no assunto. Mesmo assim, concordou em conversar com nossa equipe com uma condição, de não ser identificado. Pastor, o que tanto lhe incomoda? Fico preocupado quando qualquer aeroporto que eu vou, já fico conjecturando, rapaz, eu vou ser abordado de novo. Porque eu pensei e penso que tudo já tinha resolvido, deveria não acontecer isso e a gente tem esse trauma, né? Espero em Deus e a justiça aqui na terra que isso não aconteça mais. E o que ele mais temia realmente aconteceu. Ele foi detido pela Polícia Federal novamente no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O pastor ia embarcar para o Chile em mais uma missão evangelizadora. Eu disse, meu Deus. Aí fui levado numa sala novamente e nessa sala abordaram, você tem um mandato, só que nessa vez eu tive que falar, olha, já aconteceu a mesma coisa, os advogados já levaram a juízo, o indulto, mostrei que aquele processo já tinha encerrado. Diante de tantos constrangimentos, o pastor entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo danos morais contra a União, pelo que sofreu ao ser detido pela Polícia Federal. Na primeira instância, a União foi condenada a pagar uma indenização por danos morais. Houve recurso ao Tribunal Regional Federal em Pernambuco, que manteve a condenação contra a União. O processo tramitou perante a Justiça Estadual, a pena foi extinta também perante a Justiça Estadual. Houve uma comunicação da existência do mandado e não houve a comunicação de que o mandado o mandado de prisão havia sido revogado. O detalhe é que a sentença que extinguiu a punibilidade, ela foi prolatada quase 1 ano antes dessa abordagem, né? Então, mesmo assim, se considera que houve um ato ilícito consistente numa abordagem que não deveria ter acontecido. Acionamos inicialmente a União, né, por conta da prisão propriamente dita, foi realizada por policiais federais dentro do aeroporto, mas também estamos analisando essa responsabilidade do Estado com relação a essa falha do mandado de prisão em aberto. E enquanto isso, o pastor segue na missão de evangelizar. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.